Livro narrado e elaborado por Cristiane Batista. Inscreva-se, deixe seu gostei, gratidão. Jung. Paralelos pré-cristãos da ideia da Trindade. Babilônia. Se me disponho a tratar da Trindade, símbolo central da fé cristã, numa perspectiva psicológica, faço-o com a plena consciência de estar trilhando um terreno aparentemente muito afastado das preocupações do psicólogo. Minha opinião é que as religiões se acham tão próximas da alma humana, com tudo quanto elas são e exprimem, que a psicologia de maneira alguma pode ignorá-las. Uma ideia como a da Trindade pertence de tal modo ao campo da teologia, que entre as ciências profanas é a história a que mais se volta para ela, atualmente. Chegou-se ao ponto de não pensar mais no dogma, especialmente em relação a um conceito tão abstrato como o da Trindade. A rigor existem apenas alguns cristãos, para não falarmos do público instruído, em geral, que se dedicam a refletir, com seriedade e dentro da linha do próprio dogma, acerca desse conceito, considerando-o como objeto possível de análise. Uma exceção recente é a que encontramos na significativa obra do Georg Köppen, Diagnosis des Christentums que, apesar do place aprovado episcopal, infelizmente logo foi parar no Index. O estudo de Köppen constitui para todos os que se preocupam em compreender os conceitos dogmáticos um oportuno ensinamento de ordem prática no campo da reflexão acerca do simbolismo trinitário. No estágio primitivo do pensamento humano já aparecem tríades divinas. Existe um sem número de tríades arcaicas nas religiões antigas e exóticas, que não preciso mencionar aqui. A organização em tríades é um arquétipo que surge na história das religiões e que provavelmente inspirou, originariamente, a ideia da Trindade cristã. Mais precisamente, estas tríades muitas vezes não consistem em três pessoas divinas, diferentes e independentes entre si, o que se observa é uma acentuada tendência a fazer prevalecer certas relações de parentesco no interior da tríade. Sirvam-nos de exemplo as tríades babilônicas, das quais a mais importante é a de Anu, Bel e Ea. Ea, a personificação do saber, é o pai de Bel, o Senhor, que personifica a atividade prática. Uma tríade secundária e de época um pouco posterior é a de Sin, a lua, Shamash, o sol, e Adad, a tempestade. Nessa tríade, Adad é filho do Altíssimo, Anu. Na época de Nabucodonosor, Adad é o Senhor do céu e da terra. Esta indicação da existência de uma relação entre pai e filho aparece ainda mais claramente no período de Hammurabi. Marduk, filho de Ea, é revestido do poder que pertencia a Bel, fazendo com que este passasse para o segundo plano. Ea é um pai amoroso e orgulhoso, que transfere espontaneamente seu poder e seus direitos para o filho. Originariamente, Marduk é um deus solar, que tem o cognome de Senhor, Bel. É uma espécie de mediador, entre seu pai Ea e a humanidade. Ea declara que não sabe nada que seu filho Marduk também não saiba. Marduk com nolo mostra sua luta contra Tiamat, um salvador. É o misericordioso que se compraz em ressuscitar os mortos, o dono das orelhas grandes, que escuta as súplicas dos homens. É um auxiliador e terapeuta, um verdadeiro salvador. Esta soteriologia se conservou em solo babilônico, até bem depois do aparecimento do cristianismo.
sobrevive ainda na religião dos Mandeus, na região da Mesopotâmia atual, especialmente em Mandandê-Ageu e Beelzebub, sua figura de Salvador. Este Deus aparece, em sua qualidade de portador da luz, entre os maniqueus, e também na qualidade de Criador do mundo. Assim, na versão babilônica, é Marduk quem forma o universo utilizando-se de Tiamat, mas para Manes esta função cabe ao homem primordial, que forma o céu e a terra com a pele, os ossos e os excrementos dos filhos das trevas. É surpreendente como o mito de Marduk influenciou profundamente as concepções religiosas dos israelitas. Parece que Hammurabi só venera uma díade, Anu e Bel, mas ele próprio se associa a eles na qualidade de soberano divino, ou seja, como o mensageiro de Anu e de Bel, e isto precisamente numa época em que o culto de Marduk seguia aceleradamente para o seu apogeu. Hammurabi considera-se como o deus de um novo éon, isto é, o éon da idade de Áries que então se iniciava, e é justificada a suspeita de que houve então uma tríade Anu, Bel, Hammurabi, pelo menos como Sousa entendo e subentendida. A existência de uma tríade secundária, Sincha-Machistar, parece indicar a presença de uma terceira relação intratriádica. Star surge aqui no lugar de Adad, o deus da tempestade. É a mãe dos deuses, mas, ao mesmo tempo, a filha tanto do Anu como de Sin. A invocação da antiga grande tríade não tarda a assumir um caráter de mera fórmula. A tríade aparece mais como um dogma teológico, do que como força viva. Trata-se, na realidade, das mais antigas tentativas de formulação teológica de que se tem notícia. Anu é o Senhor do céu, Bel é o Senhor das regiões inferiores, isto é, daqui da terra, Ea é também um deus das regiões inferiores, ou mais propriamente das profundezas, principalmente das águas. O saber personificado por Ea provém, por conseguinte, das profundezas das águas. Segundo a saga babilônica, Ea teria criado o do Shunamir, o ser luminoso, o mensageiro divino na viagem de estar ao seio do inferno. O seu nome significa, sua luz, ou seu aparecimento, brilha. Jeremias relaciona-o a Gilgamesh, que é mais do que um herói semidivino. O mensageiro dos deuses em geral se chama Jiru, em sumérico, Gibil, o deus do fogo. Nesta qualidade, tem um caráter ético, por extinguir o mal com seu fogo purificador. É também filho de Ea, embora seja considerado também como filho de Anu. Nesse contexto devemos lembrar que em Marduk há uma dupla natureza manifesta num certo hino onde ele aparece com o nome de Marmumi, filho do caos. Nesse mesmo hino sua companheira Sarpanitu é invocada, juntamente com a mulher de Ea, a mãe de Marduk, como aquela que tem o brilho da prata, expressão que nos lembra Vênus, a femina alba, a mulher Elva. Na alquimia o albedo se transfere para a lua, que na Babilônia é do gênero masculino. Os companheiros de Marduk são 4 cachorros. Parece que o número 4 significa aqui a totalidade, como os 4 filhos de Horus, os 4 serafins da visão de Ezequiel e o símbolo dos 4 evangelistas, que constam de 3 animais e um anjo. 2. Egito. O que existia apenas como indicação na tradição babilônica, desenvolveu-se claramente no Egito.
Exprimir-me-ei de modo resumido no tocante a este ponto, uma vez que desenvolvo amplamente o tema dos protótipos egípcios da Trindade num outro contexto, numa pesquisa ainda incompleta acerca dos fundamentos históricos e simbólicos da alquimia. Quero apenas acentuar aqui o fato da teologia egípcia exprimir, antes de tudo, uma certa unidade de essência, homoousia, entre o Deus como o Pai e o Deus como o Filho, este último representado na pessoa do Rei. Como terceiro elemento ao Camutef, o touro de sua mãe, que outro não é senão o Ka, a força procriadora do Deus. É nela e por meio dela que o Pai e o Filho se acham unidos, não numa tríade, mas numa espécie de trindade. Ou melhor, uma vez que o Camutef constitui uma forma especial do Ka divino, podemos, por assim dizer, falar de uma trindade constituída do seguinte modo: Deus Reika, onde o Deus é o Pai e o Filho. No capítulo final de sua obra, Jacobson traça um paralelo entre a concepção egípcia e o credo cristão. Ele cita, a respeito da passagem, que conceptus est de Spiritu Sancto, natus es Maria Virgine, que foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu de Virgem Maria, o seguinte comentário do Karl Barth: existe certamente uma unidade entre Deus e o homem, foi o próprio Deus quem a criou. Ela nada mais é do que sua própria unidade eterna enquanto Pai e Filho. Esta unidade é constituída pelo Espírito Santo. Na sua função de gerador, o Espírito Santo corresponde ao Camutef, o qual exprime e assegura a unidade entre o Pai e o Filho Davinos. Neste sentido, Jacobson cita uma meditação de Karl Barth a respeito de LC 1,35, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai cobrir-te com a sua sombra. Por isso o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Ao falar do Espírito Santo, a Bíblia se refere a Deus enquanto ligação entre o Pai e o Filho, ela se refere ao vínculo unitatis. O ato de geração divina do faraó tem lugar no seio da mãe humana do rei, por obra do Camutef, mas a mãe do rei fica excluída da Trindade, da mesma forma que Maria. Como Nolo demonstrou Preisig, os primeiros cristãos do Egito transpuseram simplesmente suas concepções tradicionais acerca do Ka para o Espírito Santo. Isto também explica o fato incomum de que na Pistis Sofia Cóptica, século III, Jesus tem o Espírito Santo como seu sósia, isto é, como verdadeiro Ka. O mitologema egípcio da igualdade substancial entre o pai e o filho Davinos e o da geração no seio da mãe do rei se estende até a quinta dinastia, meados do terceiro milênio, diz o Deus Pai acerca do nascimento da criança divina, na qual Horus se manifesta: este menino exercerá uma realização de clemência neste país, pois minha alma está nele, e o menino diz: tu és meu filho carnal, que eu mesmo gerei. O sol proveniente do sêmen de seu pai, que ele carrega consigo, surge de novo nele. Seus olhos são o sol e a lua, os olhos de Horus. Como se sabe, a passagem de LC 1,78, graças às entranhas de misericórdia de nosso Deus, com a qual nos visita o astro das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, se relaciona com Malaquias 4,23,20, mas para vós que temeis o meu nome surgirá o sol da justiça, trazendo sob suas asas a salvação. Quem não pensa aqui no disco solar alado do Egito? Estas ideias passaram para o sincretismo helenístico e foram transmitidas ao cristianismo através de Filon e Plutarco.
Por isso não é correto afirmar, como às vezes até mesmo os teólogos modernos o têm feito, que não há influências egípcias na formação da concepção cristã e que se por acaso existe é num grau muito reduzido. O contrário é que é verdade. De fato, é muito improvável que apenas as ideias babilônicas tenham penetrado na Palestina, pois, como se sabe, este pequeno país intermediário permaneceu por muito tempo sob a dominação egípcia. Sabe-se também que mantinha estreitas relações culturais com o poderoso vizinho, especialmente a partir da época anterior ao nascimento de Cristo, em que uma florescente comunidade judaica se desenvolveu na cidade de Alexandria. É difícil compreender o que levou os teólogos protestantes a apresentar as coisas, sempre que possível, como se o universo das ideias cristãs tivesse caído um dia repentinamente do céu. A Igreja Católica é bastante liberal, a ponto de admitir o mito de Osíris, Horus, Ísis como uma prefiguração da lenda cristã da salvação, pelo menos nas partes em que se correspondem. O valor da verdade e a força luminosa de mitologema ganham consideravelmente com a demonstração de seu caráter arquetípico. O arquétipo é, com efeito, o quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditur, o que é sempre acreditado por toda a parte e por todos, se não for reconhecido de modo consciente, surge por detrás, in ris ref falforme, em sua forma iracunda, como filho do caos, como malfeitor tenebroso, como anticristo, e não como salvador, como nolo mostra claramente a história moderna. 3. Grécia. Devemos também incluir as especulações matemático-filosóficas do pensamento grego entre as fontes pré-cristãs da ideia da Trindade. Como se sabe, este pensamento já aparece no Evangelho de João, escrito de matiz mais ou menos gnóstico e, posteriormente, nos Santos Padres gregos, onde o conteúdo arquetípico da revelação começa a ser ampliado e aplicado em sentido gnóstico. É evidente que foram Pitágoras e sua escola os que maior participação tiveram na formação original do pensamento grego. Ora, como a Trindade apresenta um caráter numérico-simbólico, vale a pena investigar, no sistema numérico dos pitagóricos, a concepção dos números fundamentais que tem relação com o caso que nos ocupa. Zeller escreve em sua obra: a unidade é o primeiro elemento do qual surgiram todos os outros números, é nela, portanto, que devem estar juntas todas as qualidades opostas dos números, o ímpar e o par. O 2 é o primeiro número par, o 3 é o primeiro número ímpar e também perfeito, porque no número 3 que aparece pela primeira vez um começo, um meio e um fim. Considerando que as concepções pitagóricas influíram no pensamento de Platão, o que se pode ver pelo Timeu, e como este livro por sua vez teve ampla e considerável influência sobre as especulações das épocas posteriores, devemos aprofundar-nos aqui na psicologia da especulação dos números. O Uno ocupa uma posição excepcional, que encontraremos de novo na filosofia natural da Idade Média. Segundo esta filosofia, o Uno ainda não é propriamente um número, o que só acontece a partir do 2. O 2 é o primeiro número, e o é precisamente porque, com ele, dá-se uma separação e uma multiplicação, somente então começa o processo de contar. O 2 faz com que ao lado do uno surja um outro, de tal modo marcante que em muitas línguas a palavra outro significa simplesmente segundo.
A isto se acrescenta espontaneamente a ideia de direito e esquerdo e, o que é digno de nota, de favorável e desfavorável, ou mesmo de bom e mal. O outro pode assumir o significado de sinistro ou é sentido, no mínimo, como o oposto e o estranho. Este foi o motivo pelo qual um alquimista da Idade Média argumentava que Deus não louvou o segundo dia da criação, visto que nesse dia, uma segunda-feira, dies lunae, surgiu o binarius, ou melhor, o diabo, enquanto o número 2, ou aquele que duvida. O número 2 pressupõe a presença do número 1, que se diferencia do uno, pelo fato deste não ser numerável. Em outras palavras, com o número 2 surge o número 1, do uno, e o número 1 não é mais do que o uno diminuído e transformado em número, por causa da divisão. O uno e o outro formam um par de contrários, o que não acontece com o 1 e o 2, pois estes constituem simples números, e só se distinguem entre si exclusivamente por seu valor aritmético. O uno, porém, sempre tende a manter sua unicidade e seu isolamento, ao passo que a tendência do outro é ser justamente outro em relação ao uno. O uno não pretende exonerar o outro, senão perderia seu caráter próprio, enquanto o outro se destaca do uno, simplesmente para perdurar. Daí resulta uma tensão antitética entre o uno e o outro. Qualquer tensão desse tipo, porém, leva a uma espécie de evolução, da qual resulta o terceiro termo. Com a presença do terceiro termo, desfaz-se a tensão e reaparece o uno perdido. O uno absoluto não entra no processo de numeração, nem pode ser objeto de conhecimento. Só pode ser conhecido a partir do momento em que aparece no 1, pois no estágio de uno falta o outro exigido para estas operações. A tríade é, portanto, uma espécie de desdobramento do uno, e sua transformação num conjunto cognoscível. O 3 é o uno que se tornou cognoscível e que, não havendo a resolução da antítese entre o uno e o outro, permaneceria num estado de absoluta indeterminação. Por isso, o 3 comparece como um verdadeiro sinônimo do processo de desenvolvimento dentro do tempo, disso resultando um paralelo com a autorrevelação de Deus como uno absoluto, no desdobramento do 3. A relação da tríade com a unidade pode ser expressa por meio do triângulo equilátero, A igual B igual C, isto é, pela identidade dos três ângulos, a tríade inteira está presente em cada um dos três ângulos assim formados. Esta ideia intelectual do triângulo equilátero é um pressuposto racional da imagem lógica da Trindade. Penso que o enigmático Timeu de Platão deve ser considerado como a fonte imediata das concepções trinitárias do pensamento grego, mais do que a interpretação numérica dos pitagóricos. Em primeiro lugar, gostaria de mencionar a passagem clássica do Timeu 31b e 32a, assim, pois, Deus, ao construir o corpo do mundo, começou a fazê-lo de ferro e de terra. Mas é impossível que dois termos sozinhos formassem uma bela composição. Para isto é necessário que haja um terceiro elemento, o qual sirva de ligação entre os dois primeiros. Ora, de todas as ligações, a mais bela é aquela que proporciona tanto a si mesma como aos outros dois termos a mais completa unidade. E isto, pela própria natureza das coisas, só a proporção, geométrico-progressiva, é capaz de realizar. Com efeito, quando de três números, sejam eles lineares ou quadrados,
o do meio está para o último assim como o último está para o primeiro, e, de novo, o último está para o do meio assim como o do meio está para o primeiro. O resultado é que se coloca o número do meio em primeiro lugar, e o último e o primeiro no meio, a relação é sempre a mesma. Mas, se eles permanecerem sempre na referida relação, formam, todos juntos, uma unidade perfeita. A série ou progressão geométrica assim descrita caracteriza-se pelo fato do quociente, que, de dois números sucessivos ser sempre o mesmo, assim, ps, 2 horas e 1 minuto igual 4 horas e 2 minutos igual 8 horas e 4 minutos igual 2, ou expresso em linguagem algébrica, a, EQ, AC. A progressão aí contida se traduz do seguinte modo: 2 está para 4, assim como 4 está para 8, ou A está para EQ assim como EQ está para AC. Segue-se a este argumento uma reflexão de consequências incalculáveis no campo da psicologia, a saber, se um par simples de contrários, como o fogo e a terra, é ligado por meio de um elemento intermediário e desta ligação resulta uma proporção geométrica, então a presença de um único intermediário significa que só pode tratar-se da união de objetos bidimensionais, porquanto a união de objetos tridimensionais exigiria dois elementos intermediários. Portanto, se o corpo do mundo, diz o Timeu, tivesse de ser um simples plano, sem espessura, bastaria um único elemento intermediário para conferir unidade a si mesmo e aos outros dois elementos. Mas, neste caso, seria preciso que este corpo fosse sólido, mas, para harmonizar os sólidos, um único elemento intermediário nunca é suficiente, são necessários sempre dois. Por conseguinte, a união bidimensional ainda não é uma realidade corpórea, mas somente algo imaginado como um plano não extenso no sentido da terceira dimensão. Para que haja, porém, a realidade corpórea, são necessárias três dimensões e, consequentemente, dois termos intermediários. Sir Thomas Riff expressa este problema nas seguintes fórmulas algébricas: 1. União da Terra, designada por P sobrescrito 2, e do fogo, designado, por Q sobrescrito 2, em duas dimensões. P sobrescrito 2, PQ igual PQ, Q sobrescrito 2 como se vê, o termo intermediário, é simplesmente PQ2. União da Terra e do Fogo. Neste caso o número cúbico P sobrescrito 3 representa a Terra e o número cúbico Q sobrescrito 3 o Fogo. P sobrescrito 3, P sobrescrito 2Q igual P sobrescrito 2Q, PQ sobrescrito 2 igual PQ sobrescrito 2, Q sobrescrito 3 o primeiro, termo intermediário, é P sobrescrito 2Q e o outro, é PQ sobrescrito 2. O primeiro corresponde ao elemento corpóreo água e o segundo ao elemento ar. Assim Deus colocou a água e o ar no meio, entre o fogo e a terra, e dispôs os elementos uns em relação aos outros, o mais exatamente possível na mesma proporção, de tal sorte que aquilo que o fogo é para o ar o fosse para a água, e aquilo que o ar é para a água o fosse para a terra. Deste modo reuniu e formou um céu ao mesmo tempo visível e palpável. Por este processo, com a ajuda dos elementos assim definidos em número de 4, foi gerado o corpo do mundo, harmonizado pela proporção, de onde resulta também sua consistência amistosa, unido estreitamente em si e consigo mesmo,
ele não pode ser dissolvido por nenhuma outra força que não a do seu próprio autor. A união de um único par de contrários só conduz a uma tríade bidimensional, P sobrescrito 2 mais PQ mais Q sobrescrito 2. Esta grandeza como simples plano não é real, mas apenas imaginada. Na realidade são necessários dois pares de contrários, isto é, um quaternio, a saber, P sobrescrito 3 mais P sobrescrito 2 Q mais PQ sobrescrito 2 mais Q sobrescrito 3, para representar uma realidade corpórea. Encontramos aqui, embora sob uma forma velada, o dilema do 3 e do 4, a que se alude nas palavras iniciais do Timeu. A intuição de Goethe captou, de maneira bastante precisa, o significado desta alusão quando, falando do quarto cabiro, Fausto, cena dos cabiros, diz que ele é o único verdadeiro, que pensa por todos os outros, e a respeito do oitavo, afirma que é no Olimpo que deve ser interrogado. Um dos aspectos significativos da questão talvez resida no fato de que Platão foi o primeiro a apresentar a união dos opostos como um problema racional, num plano bidimensional, para, em seguida, verificar que por este caminho não se chegaria a uma realidade concreta. No primeiro caso, tratasse de uma tríade ligada em si mesma, enquanto que no segundo tratasse de uma quaternidade. Tal dilema ocupou a atenção da alquimia durante mais de 1000 anos e hoje surge nos sonhos sob a forma do axioma de Maria, a profetisa, judia ou copta, e, na psicologia, como oposição das funções conscientes relativamente diferenciadas, em relação à única função indiferenciada, considerada inferior ou de menos valor, não domesticada, inadequada, não controlada, primitiva e, por contaminação com o inconsciente coletivo, arcaica e mística. Ela se acha na mais rigorosa oposição relativamente à função mais diferenciada. Quando o pensamento, pes, ou mais precisamente, o intelecto, é a função mais diferenciada, o sentimento representa a quarta função, de valor inferior. É por isso que as palavras iniciais do Timeu, 1, 2, 3. Mas nosso quarto, meu caro Timeu, onde está ele? Ressoam familiarmente aos ouvidos do psicólogo e do alquimista em Goethe, P.S., e para eles não há dúvida de que Platão aqui se refere a algo muito significativo. Percebemos que se trata do dilema entre o que é somente imaginado e a realidade concreta ou, mais precisamente, da sua realização. Trata-se, na verdade, para o filósofo, que não é um simples tagarela, de um problema de primeira ordem, nada menos importante do que o problema moral que lhe está intimamente ligado. A este respeito, Platão teve experiências pessoais que lhe mostraram quão difícil é a passagem do plano de conceituação bidimensional para a concretização no plano da tridimensionalidade. Ele se desaveio de tal modo com seu amigo e político filósofo Dionísio o Velho, tirano da Sicília, que este o mandou vender como escravo. Só um acaso feliz, o resgate, o salvou deste destino. Suas tentativas junto a Dionísio, o moço, no sentido de transpor suas ideias filosóficas e teóricas a respeito do Estado para o plano da realidade também falharam, de tal modo que Platão decidiu-se a renunciar a qualquer atividade política. A metafísica pareceu-lhe, por isso, muito mais promissora do que a vida neste mundo inconstante e intratável. Assim, para ele,
a ênfase recai no mundo bidimensional das ideias e isto particularmente no processo de elaboração do Timeu, que surgiu depois de suas decepções no campo da política. Em geral, o Timeu é incluído entre as obras mais recentes de Platão. Nesta situação, as palavras iniciais da referida obra, que não se explicam por uma disposição jovial do autor, nem pelo puro acaso, tomam uma feição um tanto melancólica. Dos 4 falta um, porque adoeceu. Isto significa, se tomarmos esta passagem em sentido simbólico, que no tocante aos elementos constituem a realidade corpórea, ou falta o ar, ou falta a água. No primeiro caso, falta a ponte que conduz ao espírito, o fogo; no segundo caso, falta a ponte que leva à materialidade e à realidade concreta, a terra. Não é o espírito que faz falta a Platão, mas a realização concreta das ideias. Ele é obrigado a contentar-se apenas com a harmonia de uma descrição imponderável das ideias e com a superfície sem espessura do papel. A passagem do número 3 para o número 4 se choca com o peso, a inércia e as limitações inesperadas e alheias ao mundo do pensamento, que não se deixam esconjurar nem atenuar pelo recurso ao privatio boni. Mesmo a mais bela criação de Deus se acha, pois, pervertida; a preguiça, a estupidez, a malícia, a insuficiência, a doença, a idade e a morte enchem o magnífico corpo de Deus bem-aventurado, alma de um mundo doente, e na realidade tal espetáculo doloroso não corresponde absolutamente àquele que o olhar interior de Platão vê, ao escrever as seguintes palavras: tal foi, portanto, o belo plano do Deus que existe eternamente, em relação ao Deus que um dia haveria de nascer, plano implicando que o corpo do mundo fosse polido e homogêneo, que todos os pontos de sua superfície distassem igualmente do centro, como também que constituísse um todo completo em si mesmo, e constasse, ele próprio, de partes perfeitas, íntegras. Quanto à alma, ele a colocou no centro deste mundo e a estendeu através de todo o corpo, envolvendo-o também exteriormente com ela, e, por meio de circunvoluções, formulou um céu circular, único e solitário, capaz, pela própria virtude, de encontrar satisfação no trato consigo mesmo, sem precisar de ninguém, mas conhecendo-se e amando-se de modo suficiente. Por todas estas qualidades e vantagens, ele o gerou para um Deus bem-aventurado. Este mundo criado por Deus é também filho do Pai que se revela. O mundo, que é Deus, tem uma alma formada pelo demiurgo e anterior ao corpo, Timeu 34b. A alma do mundo foi formada pelo demiurgo, do seguinte modo: da substância indivisível e da substância divisível ele fez uma mistura e com ela formou uma terceira espécie de substância intermediária. Esta última tinha uma natureza independente do mesmo e do outro. Inicialmente, o mesmo parece coincidir com o indivisível e o outro com o divisível. É este o conteúdo do texto: com a substância indivisível e sempre igual, a Seimes de Corford, de um lado, e com a substância corpórea e divisível, do outro, ele compôs, misturando-as, uma terceira espécie de substância intermediária, que compreendia, por sua vez, seu próprio ser, além do mesmo e do outro. E assim ele formou esta substância como elemento intermediário, terceiro, entre a substância indivisível e a substância corporalmente divisível. Em seguida, ele tomou essas três substâncias e as misturou de novo,
reunindo a força, o mesmo e a substância do outro, refratária a qualquer mistura. Com a introdução do ser, das três substâncias surgiu uma só. A alma do mundo, portanto, que constitui o princípio dominante de toda a physis, possui uma natureza trina, e, visto como para Platão o mundo é um segundo Deus, a alma do mundo constitui uma imagem revelada e desdobra, de Deus. A descrição deste processo de criação é estranha e deve ser esclarecida. O que primeiro nos chama a atenção é o duplo, ele misturou. Por que repetir a mistura, se ela consta inicialmente de três elementos e o resultado não contém mais do que os três, e se depois, como parece, o elemento indivisível corresponde ao mesmo, e o divisível ao outro, esta aparência é enganosa. Na primeira mistura não se percebe que o divisível tenha resistido de algum modo ao processo e, por conseguinte, tenha precisado ser reunido, à força, com o indivisível. Nas duas misturas trata-se de dois pares separados de opostos, os quais, uma vez que foram destinados a formar o uno, podem ser imaginados assim distribuídos no seguinte quaternio: o mesmo, o indivisível, o divisível, o outro. O indivisível e o divisível formam, juntamente com o seu intermediário, uma tríade simples que tem seu próprio ser ao lado do mesmo e do outro. Essa tríade constitui aquele número 3 que corresponde ao puramente imaginado. Mas isto ainda não significa uma realidade concreta. Será preciso uma segunda mistura na qual o outro seja introduzido à força. Esse outro é, por conseguinte, o quarto elemento que se caracteriza como adversário e que resiste à harmonia. Mas a ele, diz o texto, acha-se unido o ser ansiosamente desejado. Ocorre-nos aqui espontaneamente a ideia de pensar na impaciência que o filósofo deve ter sentido, ao constatar que a realidade resistia tanto às suas ideias. Em tais circunstâncias, não terá sido totalmente alheio ao seu espírito impor violentamente o elemento racional. Devemos lembrar ainda que a passagem citada não é muito fácil. Ela tem sido traduzida de diferentes modos e interpretada de maneiras ainda mais diversas. O ponto crítico para a sua compreensão é a frase: ele formou uma espécie de substância do mesmo e do outro, no ponto intermediário do indivisível e do divisível. Deste modo, o intermediário do segundo par de contrários coincidiria com o intermediário do primeiro. A figura daí resultante seria, portanto, um quincunche, porque os dois pares de contrários têm em comum um intermediário ou uma terceira forma, da seguinte maneira: o indivisível, o divisível, substâncias, intermediário, terceira forma, naturezas, o outro, o mesmo. Não coloco aqui as quatro metades dos dois pares de contrários, respectivamente em oposição uma à outra, como no esquema anterior, mas uma ao lado da outra, para tornar claro que elas estão unidas num único intermediário. Neste esquema há três elementos a distinguir, os dois pares de opostos e seu intermediário. É com estes elementos que eu relaciono a frase que se segue, e tomando estes três existentes. Uma vez que o intermediário é designado como terceira forma, podemos dizer que os contrários representam, respectivamente, a primeira e a segunda forma.
Assim, o indivisível igual à primeira forma, e o divisível igual à segunda forma, o intermediário igual à terceira forma, e assim por diante. A ligação na quincuncia é lógica, porquanto corresponde à união dos quatro elementos num corpo do mundo. Thomas Taylor nos diz, em seu comentário ao Timeu, 1804, fortemente influenciado por Proclo, for those which are connected with her, vis anima mundi, essential following order, proceed from her according to the power of the fourth term, 4, which possesses generative powers, but return to her according to the fifth, 9, which reduces down tone. Uma outra confirmação da existência da quaternidade da alma e do corpo do mundo se acha no relato do Timeu, segundo o qual o demiurgo os teria dividido em forma de X, voltando depois a uni-los. Para os egípcios, segundo Porfírio, um X inscrito num círculo significa a alma do mundo. Na realidade, este X é o hieróglifo designativo de cidade. Acho que Platão já estabelece aqui a estrutura mandálica que aparece, depois, no Critias, como capital da Atlântida. Na dupla mistura pode-se ver uma analogia com os dois intermediários dos elementos corpóreos, ver acima. Corford, ao invés, considera como essencial a referência a três intermídia, que ele chama respectivamente de intermediate existence, intermediate sameness e intermediate difference. Ele insiste, principalmente, no tríplice processo e nas quatro substâncias do mesmo. Na Idade Média encontramos também os quatro elementa, ABCD, e os tria regimina, três processos, que unem os elementos, a saber, AB, BC e CD. Em três circunstâncias o comentador não percebeu a sutileza contida na alusão de Platão ao caráter refratário do quarto elemento. Com isto, não queremos dizer que a sequência de ideias resultantes do texto do Timeu fossem reflexões conscientes de Platão. Podemos outorgar a este pensador um grau extraordinário de genialidade, mas isto não implica que todas as suas ideias, sem exceção, tenham sido conscientes. Quase não se tomou consciência, ps, do problema do quarto elemento, que pertence a esse conjunto de ideias, pois a solução violenta dentro de um sistema harmônico teria sido chocante em demasia. Nem Platão ter-se-ia fixado, de maneira incoerente, a tríade constitutiva da alma de seu mundo. Também não pretendo afirmar que ele tenha escolhido as palavras iniciais do Timeu, numa referência intencional à problemática subsequente do quarto elemento refratário. Pelo contrário, tudo indica que estava presente aquele spiritas rectar inconsciente que levou o mestre a escrever uma tetralogia duas vezes, ou mais precisamente a tentar uma, embora em ambos os casos o quarto elemento tenha ficado incompleto. Esta mesma determinante fez com que Platão permanecesse celibatário toda a sua vida, numa confirmação da tríade masculina contida em sua concepção de Deus. À medida em que o curso da história vai se aproximando do início de nossa era, mais abstratos os deuses se tornam, ou melhor, mais se espiritualizam. O próprio Javé deve passar por esta transformação. Na filosofia alexandrina do último século a.C., modifica-se não só sua natureza, como surgem também ao seu lado duas outras figuras divinas, o Logos e a Sofia. Estas figuras chegam mesmo a formar uma tríade com o próprio Deus,
numa prefiguração da Trindade cristã.